começar passando os avisos e a divulgação. Pedimos, por gentileza, que desliguem os aparelhos celulares ou coloquem em silencioso, que é para nós não nos distrairmos, né, durante o estudo que será apresentado na tarde. Lembramos que a reunião de hoje é dedicada aos nossos irmãos que já partiram para a parte espiritual, que nos antecederam. Esse é o momento em que recebemos um abraço carinhoso dos nossos amores, que estão do outro lado, mas estão no nosso coração e nós estamos no coração deles. Lembramos também da evangelização para crianças e adolescentes, crianças de 5 a 13 anos, aos sábados, de 8h50 às 10, jovens de 14 a 18 anos, de 10h30 às 11h30, e o grupo de pais de 9 às 10 horas. Todos os sábados é só trazer os seus pequenos e serão bem acolhidos. Também falamos da nossa biblioteca, que funciona aos sábados, de 4h20 às 4h55, e às quintas-feiras, de 19 às 19h50. As nossas campanhas são permanentes, que é a campanha do quilo, a campanha do leite, em que solicitamos a quem possa nos trazer uma lata ou pacote de leite, que vai tanto da campanha do quilo, como da campanha do leite propriamente dito. E para a campanha do quilo, sempre precisamos de arroz, feijão, açúcar, farinha de mesa e macarrão. E a casa agradece a cada quilo que seja trazido, todos esses anos que a casa faz essa campanha, com a ajuda de cada um de vocês. Lembramos também que agora temos um canal do YouTube, em que as palestras ficam lá à disposição, ela é transmitida diretamente pelo Instagram, mas no YouTube fica gravado e disponível para quando quisermos acessar. É só pesquisar no YouTube com a sigla PCCDMT. E hoje, após a reunião pública, teremos a nossa noite de cachorro-quente de Tóquio. Então, acabando aqui, aguardamos vocês ali atrás, na cozinha, para esse momento fraterno. Agora vamos ler a nossa mensagem, para que possamos nos harmonizar com a mente já preparada para a espiritualidade dos aguardamos. Mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, do Espírito de Amor. Mensagem número 9. Reuniões cristãs. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cercadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Está em João, capítulo 20, versículo 19. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna de pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível, com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas, para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde a hora imutável, está instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacubas de Roma. E nos tempos modernos,
A essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do doutrinatismo e do sacerdócio organizado. Agora então, vamos fechar os nossos olhos e unir os nossos pensamentos para que nós, nesse momento, possamos pedir a Deus, pedir a Jesus, nosso mestre querido, que possamos ser envolvidos pela sua luz, pelo seu amor, que a espiritualidade de Deus possa estar conosco, a nos trazer a paz, a tranquilidade que tanto necessitamos para seguirmos na nossa jornada. Pedir que possa vir dos laboratórios celestiais o remédio necessário a cada um para ser colocado nas águas que foram trazidas para o purificar, que possam trazer também para os nomes que foram colocados na caixinha o que seja necessário no momento para cada um. Pedimos que os nossos amores que estejam conosco nesse momento possam também receber essas vibrações, esse abraço tão esperado e tão querido. Que a nossa irmã, que está com estudo da tarde de hoje, possa ser iluminada pelo seu anjo guardião, pelos seus mentores, pelos patrões de nossa casa, Zenas Menezes e Tibiriçá, e pelo mentor dessa tarefa do sábado. Que possamos ter uma reunião de muita paz, de muita harmonia e de alegria também. Que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração para o estudo dessa tarde. Nessa tarde, iremos estudar do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, um capítulo maravilhoso que traz muitas falas de Jesus e cada uma delas nos traz grandes reflexões. A última ceia. Em que momento acontece a última ceia? Bem, a última ceia acontece às vésperas dos preparativos da Páscoa. Não a Páscoa como conhecemos, mas a Páscoa dos judeus. É uma data na qual eles comemoram a sua liberdade, o momento em que saíram do Egito, o momento em que tiveram os seus primogênitos poupados da sentença de morte que recaiu sobre todos os primogênitos do Egito. É o momento também de lembrarem a sua passagem pelo mar, no momento de desespero, sem saber se iriam conseguir. Então, a Páscoa aqui, ela não tem o sentido que nós conhecemos hoje em dia, que é, para as nossas crianças, os chocolates, o coelhinho da Páscoa.
E para os adultos que já têm seus segmentos religiosos, muito é a crucificação de Jesus, porque a crucificação aconteceu justo nesse momento em que eles estavam para comemorar a Páscoa deles. Então, o que acontece? Jesus, ao adentrar na cidade, é recebido com flores, com glória. E ele vem montado no burrinho, que todos associam, dentro da fé católica, ao Domingo de Ramos. Então, os seus discípulos estavam todos animados, todos festivos, né? Para a ceia. Jesus tinha sido recebido como rei. Então, estava perto de ser implantado o reino de Jesus, deles serem libertos do jugo dos romanos. Então, tudo era euforia, tudo era alegria. E Jesus vem aí nos trazer mais sabedorias, mais ensinamento nesse momento da ceia. Eu aqui vou competir com o ventilador. Então começa assim. Reunidos os discípulos em companhia de Jesus no primeiro dia das festas de Páscoa. Como de outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. Ele sempre gostava dessa atitude, né? De partir o pão. Eu me lembrei do carinho, muitas vezes, de nossas mães, de nossos pais, né? Ao preparar a refeição, o café da manhã, para mandarmos os nossos filhos para a escola ou para o trabalho. Aquele carinho que temos pelos nossos entes muito amados. E como Jesus nos ama a todos, ele tinha esse gesto de carinho, de partir o pão e dar a cada um dos seus discípulos. Seu olhar, contudo, embora sem trair a serenidade de todos os momentos, apresentava misterioso fulgor, como se sua alma, naquele instante, vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Ele não demonstrava nervoso, não demonstrava estar com medo, nada disso. Mantinha a sua serenidade, a sua calma, né? Mas o seu olhar era outro. O seu olhar estava ligado, mais do que nunca, com os desígnios de Deus. E os companheiros comentavam com simplicidade, naquela alegria, né? Partilhando ali o pão. E aí, em dado instante, todos se feito de uma longa pausa, e eles conversando muito entre si, o Messias acentuou com firmeza impressionante. Amados, é chegada a hora que se cumprirá a profecia da Escritura. Profecias de Isaías, que eu aqui estou acrescentando na pesquisa que eu estava fazendo. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. E aqui Jesus fala, né, do que nós naquela época e ainda hoje consideramos como vitória, como medalha, como o bonito a ser demonstrado para todos. As vitórias do mundo, a vitória da riqueza, do egoísmo, do orgulho e da vaidade. E é essa vitória que o mundo ostenta o tempo todo. Hoje em dia nós podemos trazer ela para o fato de estarmos o tempo todo tentando ostentar alguma coisa, demonstrar alguma coisa. Demonstrar o quê? Demonstrar o verdadeiro amor? Ou demonstrar os caminhos que temos para nos perder de Jesus? E ele prossegue. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, em marchas retumbantes dos exércitos que se glorificam, com despojos sangrentos, os grandes e ambiciosos que dominaram a força
o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiro de um mundo melhor. E mais uma vez aqui ele nos lembra de sua grande missão, exemplificar o amor de Deus para conosco. Ele se coloca como mensageiro de nosso Pai maior. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotado entre os homens para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Então Jesus está dizendo que vai se colocar no testemunho final, dando-nos a última lição dele para conosco. A lição de aceitar o amor de Deus para com todos nós. A lição de entender que Deus tem um propósito maior para cada um de nós. E que não é o dos holofotes e do brilho do mundo. Que não é o da riqueza, que não é o da fama vazia. Podemos sim ter a riqueza, podemos ter a fama, mas fazendo bom uso delas. Usando a nossa imagem para ajudar o próximo. Usando a nossa riqueza para levar comida à mesa de um irmão necessitado. Para dar a ele a oportunidade de também servir. Dar a ele a oportunidade de amar a Deus. Ante a resolução expressa naquelas palavras firmes, os companheiros se entreolharam ansiosos. Então imagina, todo mundo naquele burburinho, falando de vitória, falando de glórias, falando do que ia conseguir, do que ia conquistar. Porque não nos esqueçamos, todos ali viam Jesus como um guerreiro, que iria se tornar rei. Todos viam ali não o Messias que trazia a palavra de Deus, que exemplificava o amor, que estava ali para ajudar os que necessitavam, os que já buscavam de alma pelo Pai. Achavam que Jesus iria satisfazer a vaidade de uns, o orgulho de outros, sobre a força, usando de violência para estabelecer o seu reino, quando ele pregava o tempo todo que o seu reino é de amor, de bondade e fraternidade. O Messias continuou: não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. Mais uma vez, mostrando o seu amor, a sua confiança incondicional nos desígnios de Deus. Qual de nós consegue isso? Quantos de nós, no derradeiro momento de provação, desistimos, jogamos a toalha, viramos as costas? Não, eu não aguento. Não, não estou pronto. E nego a Deus. Desrespeito às leis de Deus. E Jesus, mais uma vez, nos exemplifica o amor e a confiança em Deus. A pequena assembleia se fez lívida. Então começou aquele burburinho. Como? Quem vai trair? Qual de nós? Serei eu? Indaga André. Mas afinal, objeta Tiago, onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Onde está Deus que não está vendo o perigo que o Senhor está correndo? Trocamos em outras palavras assim. Onde está Deus que não está vendo que eu vou passar por essa situação e não me dá o livramento? Por que comigo?
Que Deus é esse? Injusto? Era assim que pensavam, né? É assim que pensamos diante da dor, diante da dificuldade. Por que comigo? Por que eu com essa doença? Por que Deus não me livra disso? E é aí que muitos irmãos são colocados à prova de sua fé, de sua coragem, porque desistem, porque questionam. E Jesus é tentado aqui com esse questionamento. Ora, onde está Deus que não vê isso? E Jesus vai responder para Tiago. Tiago, faz escalar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé, o essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus. Para bem lhe atendermos o chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. Nas nossas horas de tranquilidade, como não tem a tempestade, está tudo ótimo. Vamos sair, vamos dançar, vamos passear, vamos adquirir. E aí, quando chega o momento das dores, muitos despertam, entendem o seu papel e aceitam com resignação. Mas muitos se revoltam, questionam sobre a misericórdia divina. Começam a fazer pequenas comparações. Poxa, eu fui um bom filho, eu tratei bem o meu pai, eu tratei bem os meus filhos, fui um bom esposo, uma boa esposa, por que Deus faz isso comigo? E é nesse momento que nós somos testados. E quando aceitamos os momentos de luta, os momentos de dores, quando entendemos a importância deles em nossa vida, essa dor se torna suportável. Essa dor se torna abençoada, porque é a dor do crescimento, é a dor do nosso embelezamento espiritual. E esse crescimento e essa beleza, a gente não vai ostentar, a gente não vai sair exibindo. Ela é nossa para com Deus. E seguindo aqui, a esse tempo, havendo-se calado novamente o Messias, João interveio perguntando. João era o mais sereno no meio de tudo isso. Ele era muito próximo a Jesus, era o mais jovem dos discípulos e mais apto a receber os ensinamentos de Jesus. E aí ele questiona: Senhor, compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo. Mas por que motivo será justamente um dos vossos discípulos o traidor de vossa causa? Já nos ensinaste que para eliminarem no mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. Contudo, ainda não pude atinar com a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e de amizade. E Jesus responde: em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde, enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vou-lo falo em nome de meu Pai. Então João questiona: por que alguém do nosso seio vai fazer isso? Por que não um estranho?
mas alguém que está aqui conosco, que come em nossa mesa. Hoje em dia, nós temos o hábito mais comum de reunir colegas, amigos, para fazer um lanche, para bater um papo. Mas houve uma época que sentar à mesa um do outro, compartilhar a mesa um do outro, era um momento de extrema intimidade. A intimidade de que você leva para dentro da sua casa para comer alguém que você quer bem, que você confia, que você compartilha as suas coisas. Eu me lembro que muitas vezes, e até hoje, quando estou para receber alguém na minha casa, eu recebo com todo o meu carinho. Eu preparo a melhor comida, eu preparo a cama de maneira que fique confortável. Eu recebo aquela pessoa na minha intimidade. Não é todo mundo que eu levo para essa intimidade. Então aqui, esse questionamento é alguém que come conosco, que compartilha a nossa intimidade. E Jesus, mais uma vez, falou com ele e disse que ainda nem tudo seria revelado. Que ele nos enviaria e nos enviou o Consolador prometido. Que assim como ele vinha falar em nome de Deus, o Consolador viria falar em nome de Jesus. E nós temos hoje a nossa abençoada doutrina, a doutrina dos Espíritos, trazendo palavras de consolo, esclarecimento, fé, esperança, nos aclarando a mente sobre os ensinamentos de Jesus. Mas eu vou fazer mais um adendo aqui sobre a questão de por que seria alguém de dentro deles o traidor. O vento está brincando comigo. Eu encontrei aqui no livro Vinha de Luz uma mensagem muito interessante, que eu gostei muitíssimo, pelo Espírito de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. E ela diz assim: nos mesmos pratos. E eles, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Mateus, capítulo 26, versículo 23. Toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profundas expressões simbólicas. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto. Nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam por si mesmos efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. Mais uma vez aqui lembrando que Judas não traiu Jesus, ele traiu a si próprio. A ingratidão não é planta de campo contrário. Quais de nós já ouviu falar que uma pessoa que está na outra banda, que não faz parte da nossa intimidade, foi que nos traiu? Não é geralmente alguém de dentro da nossa casa, que compartilha de nossa intimidade, que por algum motivo é tentada a seguir em outra direção, a fazer algo que nos machuca? O infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante o respeito que devemos a Judas, redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância. Lembrando que a gente também deve estar vigilante. Não somente para os discípulos em aprendizado,
a fim de que não fracasse, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifique com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Quantas vezes nós também não traímos Jesus em busca do nosso ganho? Quantas vezes não vendemos Jesus? Então, como podemos questionar Judas? O que ele fez ficou como aprendizado para todos nós. Quem somos nós para condenarmos? Escândalos, adivinha, mas ai daquele por que venha. Judas pagou a sua parcela por se desviar, por num momento seguir em outra direção, por não ter compreendido o que Jesus queria dizer. Ele, em nenhum momento, tinha mágoas de Jesus. Ele amava Jesus e queria o melhor para Jesus. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel não parte de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco nos mesmos pratos da vida. Conserva-se cada discípulo plenamente informado com respeito à semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Ele sabia, mas ele não condenou. Ele se preocupou com Judas. Tanto que no seu derradeiro momento, a sua preocupação é ir ao encontro de Judas para ver como Judas está. Aqui. E Jesus segue falando com João. Ouve, João, os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. E aqui a gente lembra dos atributos de Deus. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo, bem amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos, no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. E aqui nesse pedaço faz a gente lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nesse capítulo, a gente tem deixa eu ver aqui que eu marquei, e eu indico para que todos leiam. Muitos chamados, poucos os escolhidos. Nós temos a parábola do festim de bodas, onde vemos um rei que convida para as bodas de seu filho, onde a gente vê os convidados que não se apresentam e os convidados que chegam vêm sem a túnica nupcial. A gente tem a porta estreita, que aqui Jesus menciona, falando que larga é a porta da perdição, estreita é a porta que conduz a Deus. E por ela ser estreita, passa um de cada vez. Então, é um testemunho individual.
É um momento único que cada um de nós tem com o Pai. É um momento que temos que provar se queremos servir a Deus ou a Mamon. Por isso é a porta estreita. E é um capítulo maravilhoso para a gente ler e estudar. Não só ler, estudar. O apóstolo impressionara vivamente com as derradeiras palavras do Mestre e passou a meditar sobre seus ensinos. E aqui falando de João, que começa a pensar sobre tudo que Jesus tinha falado. A sensação de estranheza perdurava junto ao grupo. Jesus, então, levantou-se e, oferecendo a cada companheiro um pedaço de pão, exclamou: tomai e comei, este é meu corpo. Em seguida, servindo a todos de uma pequena pilha de vinho, acrescentou: bebei, porque este é o meu sangue dentro do Novo Testamento, a confirmar as verdades de Deus. E aí eles ficaram: que recomendação é essa? Como quem diz, Jesus hoje está estranho. E Simão Pedro, sem dissimular a sua incompreensão do símbolo, interrogou: mestre, que vem a ser isso? Amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor, feita desde o primeiro dia do apostolado. Este pão significa o banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão um símbolo de nossa comunhão perene, no sagrado idealismo do amor, com que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco, através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz glorioso do reino de Deus, que representa o objeto santo dos nossos destinos. Então, o pão é o evangelho trazido por Jesus. É o alimento necessário às nossas almas para a grande modificação. O vinho vem representando essa modificação, essa aceitação. O descruzar os braços e irmos adiante na seara do Senhor. Ponderando a intensidade do esforço a ser empregado, a aludido às multidões espirituais que conservavam sobre a sua amorosa direção, fora dos círculos da carne, nas esferas mais próximas da terra, o Cristo acrescentou. Então aqui ele vai aludir às multidões espirituais que estão em torno da terra e próximo à terra. Imenso é o trabalho da redenção, mesmo porque tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas o reino nos espera com sua eternidade luminosa. E aí ele está chamando, irmãos, ao trabalho. Há muito o que fazer. Não é só aqui que estão as minhas ovelhas. Elas estão em toda parte desse orbe. Elas estão aqui, elas estão no espaço. Elas estão encarnadas e desencarnadas. É assim que podemos dizer. Com o advento do Consolador, hoje podemos ver isso. Então, as ovelhas de Jesus somos todos nós que se encontramos nesse orbe. E ele trabalha incessantemente para que nenhuma dessas ovelhas se perca. Todos nós iremos passar pela porta estreita.
Mas vai depender de cada um de nós o momento de fazer essa passagem. Como ela será. Ela é única, mas nós estamos com Deus, nós estamos com Jesus e toda a espiritualidade amiga a nos intuir, a nos guiar. Altamente tocados pelas palavras de Jesus, o grupo começou a dialogar entre si. Cada um tinha um plano, um sonho de como seria a vitória, como seria estabelecido o reino de Jesus. E Jesus os observa a cada um com muito carinho e amor. Ele sabe de todas as qualidades dos seus discípulos. Ele veio preparando cada um durante 3 anos. Ele sabe o que vai no coração dos seus amados. E aí Jesus levanta-se. Para espanto de todos, despe a sua túnica singela, cinge com uma toalha em torno dos rins, a moda dos escravos mais íntimos a serviço dos seus senhores. E aqui está falando de um gesto que Jesus faz, né? De tirar a túnica, colocar a toalha em torno de sua cintura, para fazer algo que os escravos faziam. Não os escravos como a gente guarda em nossa memória atualmente. Porque os escravos naquela época eram os povos vencidos nas guerras, homens muitas vezes cultos, inteligentes, que tinham sido nobres e ricos e que agora se veem escravizados. E como se fossem dispensáveis a palavras naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos. Ante o protesto geral, em face daquele ato de suprema humildade, Jesus repetiu o seu imorredor ensinamento. Então ele se abaixa e começa a lavar os pés. Era comum as pessoas, por andarem muito, usarem sandálias, ficarem com os pés enlameados, sujos. E eram os escravos que faziam esse serviço humilde de lavar os pés dos seus senhores e de lavar os pés de um convidado quando se fazia necessário. E ele diz: vós me chameis mestre e senhor, e dizem bem, porque eu sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés um dos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior sempre será aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Como eles estavam naquele diálogo, né? O que iriam fazer, como iria acontecer quando implantasse o novo reino, Jesus os observava e via ali muitas vezes a fala de orgulho, a fala de mando, e via que os seus discípulos não tinham ainda entendido que o seu reino era o reino do amor, era o reino de quem serve, era o reino de quem alimenta, era o reino de quem agasalha, protege e ampara. E não aquele reino como eles pensavam. E ele mais uma vez nos ensina com atos e palavras. Ele exemplifica o que devemos fazer pelo nosso próximo. Se queremos ser os maiores, nos façamos pequeninos. Sirvamos como Jesus serviu. Amemos como Jesus amou. E aqui no Consolador, pelo Espírito de Emmanuel, de Francisco Canto Xavier, tem 2 questões. A 314 é feita a pergunta: qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre ao lavar ele
os pés dos seus discípulos. E a resposta vem. Entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando ainda uma vez que na coletividade cristã o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. E aí eu fiquei lembrando da disputa que tinha, né, de quem ficaria ao lado de Jesus, quem sentaria à sua direita, quem se sentaria à sua esquerda. Tantos ensinamentos, sempre mostrando que devemos ser humildes, sempre mostrando que devemos servir e amar. Na questão 315, prossegue o irmão. Por que razão Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, cingiu-se com uma toalha? O Cristo, que não desdenhou a energia fraternal na eliminação dos erros da criatura humana, afirmando-se como Filho de Deus nos divinos fundamentos da verdade, quis proceder desse modo para revelar-se o escravo pelo amor à humanidade, e qual vinha trazer a luz da vida na abnegação, no sacrifício supremo. E ele fez esse sacrifício. Ele demonstrou esse sacrifício para cada um de nós, para que nós pudéssemos também seguir os seus passos. E ainda hoje, aqui estamos, repetindo os velhos erros, sem seguir os exemplos de Jesus. Mas já estamos a caminho. A evolução, ela é para todos nós. Ela não é só para A, não é só para B. Ela é para todos. E aí eu trouxe uma mensagem do livro Encontro de Paz, pelo Espírito de Emmanuel, de Francisco Canto Xavier. Pés e paz. Expressiva decisão de Jesus, lavando os pés dos discípulos. Recordemos que o Senhor não opera a ablusão da cabeça que pensa, vê e ouve, traduzindo o sentimento com os dons divinos da reflexão, com as faculdades superiores da palavra. Nem lhes limpa as mãos, que trazem consigo a excelência dos recursos táteis para a glorificação do trabalho, e muda linguagem dos gestos, que exprimem afetividade e consolação. Lava-lhes simplesmente os pés, base de sustentação do corpo e implemento da criatura física, que entram em contato com a lama e o pó da terra, padecendo espinhos, espinheiros e charças, e purifica-lhes semelhantes a pentes, necessário à vida humana, sem reproche e sem queixa. Lembra-nos, pois, do ensinamento sublime, e lavemos os pés uns dos outros com a bênção da humildade, no silêncio do amor puro, que tudo compreende, tudo suporta, tudo santifica e tudo crê, porquanto apenas tolerando e entendendo a poeira e o lodo que ainda apontem dos caminhos alheios, é que redimiremos os nossos, atingindo a verdadeira paz. O convite, nossos irmãos, é para que a gente sirva, para que a gente ampare, para que a gente cuide. Lembrei de tantos exemplos. Podemos lembrar de Madre Teresa, podemos lembrar de Gandhi, podemos lembrar de Bezerra de Menezes, Chico, Divaldo e muitos anônimos que estão por aí, levantando, sustentando um irmão mais necessitado, ouvindo com carinho,
limpando suas feridas, colocando um bálsamo para aliviar suas dores, não é carregar a bagagem do outro irmão. Não é enfiar o dedo na ferida do irmão. É ajudar para que ele consiga. O Consolador prometido nos trouxe isso. Esse bálsamo que suaviza. O esclarecimento que nos conforta. Façamos isso também. Sejamos o bálsamo na vida dos nossos irmãos. E aí a gente vai ver, não porque a gente quer retribuição, mas o bálsamo da alegria de servir, a satisfação de sabermos que estamos caminhando com Deus, que estamos seguindo o exemplo do nosso amado Mestre Jesus. Muita paz a todos. Agradecemos a nossa irmã, esse estudo tão doce para a gente, nesse final de tarde, início de noite. E agora, mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos, unir os nossos pensamentos, agradecendo por tudo que nos foi trazido através da mensagem do estudo dessa tarde, esses esclarecimentos. Agradecer por esse abraço fraterno que recebemos da espiritualidade, nos fortalecendo cada vez mais na nossa caminhada, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, a nossa inspiração, a nossa confiança, na certeza de que não estamos sós, que temos Jesus a iluminar nosso caminho, e tem o amor de Deus a se derramar por todos nós. Nos agradecer a Israel, o anjo guardião do nosso Brasil, que cuida de todos nós, ampara todos nós, para que tenhamos a paciência necessária para vencer as dificuldades do nosso dia a dia, na nossa pátria do Evangelho. Possamos ter uma boa semana, uma semana de tranquilidade, de harmonia, com o amor de nossa Mãe Maria de Nazaré, a nos envolver com o seu amor, com a sua luz e a sua serenidade. Que tenhamos um bom retorno aos nossos lares,